A cidade de Jerusalém estava em ruínas, mas a missão do profeta Jeremias estava longe de acabar. Na verdade, a parte mais difícil talvez ainda estivesse por vir. E é sobre esses dramáticos capítulos finais do ministério dele que a gente vai conversar hoje. Para entender essa história toda, a gente precisa ter essa promessa em mente. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Isso foi dito lá no comecinho do chamado de Jeremias. E olha, vai ser o fio condutor de tudo. É um lembrete de que mesmo no meio do caos, da destruição e do exílio, a palavra de Deus não falha. Então, o nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. A gente começa com a missão dele em meio às ruínas, passa pela libertação final de Jeremias, depois a gente vê a fuga desobediente do povo para o Egito, o confronto que aconteceu por lá e, claro, as lições que ficam de um ministério tão fiel. Imagina a cena. Jerusalém em cinzas, um silêncio pesado no ar. Parecia o fim da linha, certo? Mas para Jeremias, o trabalho continuava. A missão dele agora era guiar aquele pequeno e assustado grupo que os babilônios deixaram para trás. Aconteceu que o povo de Judá acabou se dividindo em dois destinos. Muitos foram levados como exilados para a Babilônia, mas um grupinho permaneceu na terra. E foi com eles que Jeremias ficou, encarregado de ser a voz de Deus para uma nação totalmente despedaçada. E aqui a história tem uma ironia aí tanto, né? O profeta que passou a vida toda avisando sobre a queda de Jerusalém foi pego bem no meio das consequências dela. Ele foi acusado e preso pelo próprio povo e a sua libertação veio, vejam só, dos seus conquistadores. E os acontecimentos se desenrolaram muito rápido. Jerusalém caiu, aí Gedalias foi nomeado governador, e no meio dessa confusão, apesar das ordens diretas do rei Nabucodonosor para proteger Jeremias, ele acabou sendo acorrentado por engano junto com os outros prisioneiros. Só depois que o erro foi corrigido é que ele foi, enfim, libertado. E aí Nebuzaradã, o capitão babilônico, deu uma escolha a Jeremias, ou uma vida confortável e segura na Babilônia, ou continuar naquela terra devastada. A decisão dele revela o coração de pastor que ele tinha. Ele escolheu ficar e sofrer ao lado do seu povo. Só que essa relativa paz durou pouco. O governador Gedalias, que tinha sido nomeado pelos babilônios, foi assassinado. E isso mergulhou o povo que sobrou num pânico total. Com medo da retaliação, eles tomaram a decisão que acabaria selando o destino deles. Essa era a questão que eles tinham pela frente, a encruzilhada. E eles até pareceram fazer a coisa certa, né? Procuraram Jeremias e disseram: busque a vontade de Deus para nós, por favor. A gente promete que vai obedecer, não importa o que ele disser. Só que essa promessa era da boca para fora. Esse processo aqui revela uma verdade bem desconfortável. Eles não estavam buscando a vontade de Deus de verdade. Eles queriam apenas uma confirmação divina para a decisão que os seus corações medrosos já tinham tomado. Eles não só rejeitaram a ordem de Deus, eles acusaram o profeta dele de ser um mentiroso. E num ato final de rebeldia, eles simplesmente arrastaram Jeremias com eles, forçando o portador da palavra de Deus a participar da desobediência deles. E lá no Egito, a rebelião do povo não só continuou, como se intensificou. E isso levou a um confronto final, um confronto dramático com Deus através do seu profeta. Longe de se arrepender, o povo mergulhou de cabeça na mesma idolatria que tinha causado a destruição de Judá. Eles voltaram a adorar a tal da Rainha dos Céus, que era um título para Astarte ou Istar, uma deusa da fertilidade. E ainda por cima acreditaram a ela a prosperidade que, na verdade, tinham recebido de Deus. E aqui a gente chega no ponto central da rebelião deles. O argumento era chocante. Eles acreditavam que a prosperidade do passado vinha da adoração a esse ídolo e que a desgraça só aconteceu quando pararam de adorá-la. A teologia deles estava completamente invertida. Com isso, Jeremias entregou a mensagem final de Deus. O mesmo desastre do qual eles fugiram para se proteger no Egito iria encontrá-los exatamente lá. Por causa da sua idolatria teimosa e desobediência, eles iam perecer no Egito pela espada e pela fome. Mas mesmo nesse julgamento tão severo, a misericórdia de Deus ainda encontrou um jeito de aparecer. Ele prometeu que um pequeno grupo, alguns poucos, escapariam e voltariam para casa. Eles seriam um testemunho vivo de que a palavra de Deus, tanto a de promessa quanto a de juízo, sempre se cumpre. No fim das contas, a história termina não com o fracasso daquele povo, mas com um exemplo poderoso da fidelidade inabalável de Jeremias à sua missão contra tudo e contra todos.
A história de Jeremias e daquele remanescente nos deixa com lições muito poderosas. Nos força a perguntar onde a gente busca segurança, nos nossos próprios planos ou na obediência a Deus. E nos mostra que a verdadeira fidelidade não se mede pelos resultados, mas pela perseverança em seguir a Deus, mesmo quando parece que somos os únicos fazendo isso. E no final das contas, o ministério de Jeremias nos deixa diante dessa pergunta, um desafio poderoso que ecoa da história antiga e chega direto nas nossas vidas hoje. Quando a vontade de Deus contradiz os nossos planos, qual voz a gente escolhe obedecer?